Vamos compartilhar a palavra de Deus, uma reflexão dentro do texto. Vamos começar falando em Lucas. O que Deus colocou no nosso coração nessa tarde é para falarmos sobre oportunidade. E a gente está começando pensando em oportunidade, e Deus fez eu lembrar de duas mulheres, Marta, Maria e as oportunidades. Deus tem nos dado oportunidade. Aliás, o que nós acabamos de falar agora é uma oportunidade que Deus nos dá para estarmos na sua presença. Marta, Maria e as oportunidades. O texto é Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. E vamos ver sobre essas mulheres. Quantos que estão aqui que já ouviram pelo menos uma ministração sobre Marta e Maria? Todo mundo levanta o pé, como falou, uma mão, outra mão, os dois pés. Até as pequenininhas, até você errada. Todo mundo já ouviu falar, porque tem passagens bíblicas, né, histórias bíblicas que são muito conhecidas e muito, assim, funcionais para a vida do cristão. E Marta e Maria é um dos clássicos, né, uma das clássicas histórias que a gente pode falar muita coisa. E Deus colocou no meu coração algo para nós conversarmos hoje sobre oportunidade. Então, o assunto hoje é oportunidade. E tem as duas como personagens, né, para a gente pensar um pouquinho. O versículo 38 até o 42, nós vamos ler, diz assim: Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com seus afazeres. Ocupada com seus muito afazeres. Nessa tradução está dizendo assim, tem outras traduções, mas essa está dizendo dessa maneira. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Vamos nos assentar? Então, o texto está nos trazendo aqui a história de duas mulheres conhecidas, duas personagens bem familiarizadas, né? Familiares, na verdade, nós estamos familiarizados com elas. E o que a gente começa aqui logo de cara entendendo é que Marta, ela acolheu Jesus. Ela acolheu, recebeu na casa dela e cuidou, né? Marta foi o quê? Cuidar da comida. Tem outra tradução que diz que foi lá, né, nos afazeres, foi lá se movimentar para receber. Quando a gente recebe uma visita, aqui em São Paulo é um cafezinho, né? Quando a gente está passando, porque aqui nessa época, diferente de nós, né? Lá não tinha hotel, né, naquela época, não tinha lugares, né, para as pessoas ficarem, então tinha o hábito, né? As pessoas podiam confiar, né, de certa forma. Então, as pessoas iam passando e podia ficar na casa de alguém e tal. E isso aconteceu. Então, Jesus estava passando e Marta já conhecia Jesus, já era conhecida, já era amiga de Jesus e tal. Recebeu. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, que Marta fez um acolhimento, né? Está passando, está na rua, está andando, Jesus e os discípulos. Então, ela acolheu. Foi lá: Senhor, entra aqui, por favor. E não só Jesus, mas os discípulos também. Então, Marta teve duas atitudes, né? Duas ações. Ela acolheu e cuidou de Jesus. Eu pergunto para vocês, Marta estava errada? Pode ir deixando a tela conforme eu falar e vai deixando, tá bom, Cris? Embora, de repente, se você tirar para o pessoal ficar me vendo, mas deixar a tela também para a gente ficar vendo aqui, e pode deixar filmando aqui, por favor, se é possível, né? Não sei.
Mas olha só, nós vamos todos aqui, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai concordar de que Marta não estava errada. Ela abriu a porta de casa, não abriu? E depois ela foi fazer o quê? Foi fazer os comes. Ela foi dar alguma coisa para tanto Jesus como os discípulos comer. Pois bem, Maria, do mesmo jeito, ela também acolheu. Porque o que dá para entender é assim, Marta foi lá receber e depois saiu correndo para trabalhar. E aí Maria, enquanto Marta saiu correndo, Maria fez o quê? Senta aqui, Senhor. E sentou do lado. Se sentou, simplesmente assim. Então, a diferença, uma acolheu e cuidou, e a outra acolheu e atentou para aquilo que tinha para se ouvir. Então, uma sabia da pessoa de Jesus, conhecia Jesus, e o cuidado que ela teve com Jesus era de servi-lo. Ela queria servir Jesus. Mas esse momento, que interessante, que duas pessoas, uma saiu para atender, né, para servir, e a outra não foi servir. A outra sentou para ouvir Jesus, ou para ser servida. E aí, uma está certa, a outra está certa também, né, na nossa maneira de explanar agora aqui, mas Jesus disse para Marta, ó, quem escolheu a melhor parte, quem foi? Quem foi? Então tem um texto de Eclesiastes, né, que diz, Eclesiastes capítulo 3 e 1, que aqui todo mundo já sabe, que diz, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então, as duas, se pensar, ninguém pecou. Alguém pecou? Não. Alguém errou? Não. Mas Jesus chegando, aquele era o momento de não servir a Jesus, mas era o momento de atentar. Porque não era na casa de todo mundo que Jesus entrava. Então, o que Maria fez? Maria sentou para aproveitar a oportunidade. E o Espírito Santo está nos dizendo nessa tarde que nós estamos aqui, nesse momento, sentadas. Porque o Senhor está passando aqui também, como Ele ia seguindo. O texto diz assim, os discípulos, Jesus e os discípulos seguiam viagem, ou seja, estavam passando. Eu entendo o passar do Senhor em cada culto, em cada reunião, em cada momento. Tem outra passagem bíblica. Toda vez que eu falo dessa passagem, vem na minha memória que muitos anos atrás, mas eu tive lá tive o privilégio de estar em Israel, no tanque lá, quando diziam que ficava todos os coxos, doentes e tudo mais, esperando ver o anjo mexer na água. Quando via a água mexendo, o primeiro que descia era curado. E eu lembro a gente nesse lugar, não sei se era lá, né? Eles dizem que é de repente, mas enfim. Eu lembro desse lugar porque assim, as pessoas estavam lá esperando alguém movimentar as águas para receber. Então, nós estamos nesse momento aqui realmente querendo receber. E quando Jesus passa, Ele entrega alguma coisa. Vejam que eu não associei, estou associando agora, eu não associei aquilo que eu tive discernimento do Espírito Santo me dizer. O Espírito Santo disse muito claro, eu sei como todos chegaram aqui, alguns vieram abertos e já vão receber, e outros vieram por obrigação, vieram por outros motivos, e estão fechados, e não recebem, precisam estar abertos. E eu vim e falei para vocês, mas eu estou vendo que tem tudo a ver, porque não adianta estar aqui sem estar aberto, porque Jesus está aqui passando, ponto. Se você dizer amém, Ele está, e se você não disser amém, Ele está passando do mesmo jeito, porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. Ninguém veio aqui para vender Tupperware, ninguém veio aqui vender lingerie, nós não viemos aqui para só tomar um café, embora tenha um cafezinho depois, nós viemos aqui invocar. Sabe o que é invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor é declarar que esse lugar está repleto da presença de Deus, e que todo espaço aqui é dele, não há espaço para as trevas, não há espaço para demônio, e se tiver demônio aqui, ele já está batendo em retirada, saindo, porque não fica no lugar onde Jesus está passando, porque Jesus está passando para trazer vida, para trazer a presença dele, onde Jesus passa, ele traz mudança, transformação. Aleluia.
Às vezes a gente fica pensando, mas Jesus passa e cadê minha bênção? Meu Deus, Senhor. Irmãos, vamos pensar o seguinte. Não é no nosso jeito, não é no nosso horário, mas vai chegar. Aguarda. Espera. Qual é a bênção que você está pensando agora? Pois é, vai chegar. Sabe por que vai chegar? Porque aquilo que a gente está esperando, que é lícito, que é de Deus, que é maravilhoso, já está na mão de Deus. Já está. Tua bênção, tua bênção, tua bênção. E já está na mão de Deus. Impedimentos vêm, situações vêm, medos vêm, incredulidade às vezes bate na nossa porta, porque nós somos humanos, mas o ser poderoso, que não é humano e que é Deus Todo-Poderoso, vem sobre nós e nos fortalece. E está nos dando uma injeção de ânimo, está nos dando uma injeção de alegria, de certeza e convicção. Aleluia! Aleluia! Se eu posso aqui dar uma de professora de criança, eu vou dizer assim, tem um anjo passando, não estou tendo essa visão, tá, gente? Calma. Mas eu estou dizendo, fazendo de conta que eu estou falando com criança, né? A gente tem que falar, tem que falar alguma coisa para a imaginação ir além. Então vamos pensar que aqui tem um anjo e ele está com uma bandeja, pegando injeçãozinha, injetando, não é nada de injeção contra a Covid, não. É uma injeção de alegria, de convicção, de certeza que temos um Deus que fala e faz. E ele falou já muito. Está aqui, ó, está aqui, já falou. Você já recebeu, então vamos acreditar. Aleluia, porque ele está passando. E tem hora para tudo, tem hora de servir, mas agora não é hora de servir, no meu caso é. Mas o caso de cada um que está aqui, eu mesmo, eu não estou servindo aqui. Mas os outros cultos eu estou sentadinha assim, ó, recebendo. Porque o Senhor sempre está passando. Aleluia, louvado seja Deus. Coisa boa. Bom, Marta cuidou de servir. E que fez Maria? Maria aproveitou a oportunidade. Espera aí, Jesus não passa aqui toda hora. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Estou aqui. Ai, Marta vai lá. Marta. A Marta correu. Porque ela tinha algo legal no coração. Não era ruim. Mas tudo tem um tempo na nossa vida. E sabe o que o Espírito Santo está falando para a gente aqui? E para mim, inclusive, porque, aleluia, também sou filha de Deus. Às vezes a gente quer servir, trabalhar, e eu vejo, olho isso para mim todo... Tem vezes que eu chego diante de Deus assim, Carmen, fala assim, Senhor, estou eu aqui, velha, falando a mesma coisa. Quanto tempo, a vida inteira eu falo a mesma coisa. Eu falo, Senhor, ai, Senhor, eu fico trabalhando, faço tanta coisa, eu não estou te buscando como eu deveria, eu não estou orando como eu deveria, eu não estou lendo a Bíblia como eu deveria. Meu Deus, estou enganchada nas coisas. Eu amo estar no meio das pessoas. Isso, como diz meu marido, que eu me engancho com as pessoas. Adoro me enganchar com pessoas, é muito bom. Mas eu sei que eu preciso também, principalmente, estar na presença de Deus. Então, tem vezes que eu acho ruim, sabe, Miriam? Eu acho que eu tinha que buscar mais, eu tinha que orar mais, eu tinha que ficar mais sozinha com Deus, com a Bíblia. E o dia a dia, e eu me misturar com as pessoas, acaba me tirando isso. E quanto nós precisamos saber que tudo tem um tempo certo. E é muito bom aproveitar a oportunidade. Por isso que o Espírito Santo ontem colocou no meu coração a palavra oportunidade. E pensando exatamente nessa palavra, vamos agora para Efésios, que aqui Deus vai, como nós já estamos sentadas, né? Nós já sentamos para ouvir. Nós estamos como Maria, aproveitando a oportunidade. Hoje, algumas talvez não estivessem aqui. Nós que estamos aqui, podia não estar por qualquer motivo que fosse. Podia não estar. E aí, o que aconteceu? Nós viemos. Então, estamos sentadas, né? Sentados como Maria. Estamos sentados como aquela mulher, aproveitando que Jesus está passando. E o Senhor está trazendo para nós, nesse momento que a gente sentou, para ouvi-lo. O Senhor, Ele colocou outras duas palavras no meu coração sobre santidade e espiritualidade. Nossas famílias precisam, não é só a gente, nossas famílias precisam de santidade, de espiritualidade. E alguns nós vamos
falar alguns versículos aqui, não é todo esse capítulo não, mas vamos falar algumas coisas da parte de Deus, do que Deus tem para nós nessa tarde, sobre esse momento que a gente sentou para ouvir Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 17. Jesus está passando aqui e olha o texto que está dizendo. Paulo está dizendo assim. Assim, o Espírito Santo está dizendo através de Paulo, né? Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, e eu entro e eu coloco a frase, eu completo a frase dentro do contexto nosso, e vou repetir dizendo assim. Assim eu lhe digo com a autoridade do Senhor que está passando aqui. Olha a autoridade desse Senhor. Ele diz, não vivam mais como gentios. Aqui tem uma orientação, tem uma ordem, tem uma colocação. Não vivam mais como gentios. Vou parar aqui só para dizer o seguinte. Não vivam mais. O que o Senhor está dizendo aqui? Que se Ele está falando não vivam mais, é porque a gente estava vivendo. Não é? Por que o Senhor vai falar? Não faça isso mais. Se Ele falar assim, não faça isso, é uma coisa. Agora, não faça isso mais. Por quê? Porque era hábito, porque era costume. Então, o Senhor está dizendo nessa tarde, nós devemos não viver mais como os gentios viviam. Vamos deixar para trás um monte de situações, um monte de comportamento, porque Jesus está voltando e Ele vai levar uma igreja linda, santa, uma igreja espiritual. Tudo esse corpício nosso aí, esses cabelos lindos, dá uma radassa com esse cabelo lindo. Hoje eu com esse cabelo tudo emaranhado, que eu não consigo arrumar de jeito nenhum, que eu estou nessa fase agora da transição. Horrível do jeito que está, que eu não consigo fazer nada. Estava passando aí na portaria, a moça falou, nossa, como seu cabelo está bonito. Eu fiz assim, obrigada. Tipo assim, será que ela está zoando? Enfim, todos esses cuidados, né? Um ano, tempo lá, passando creme para poder ficar enroladinho e tal, e arrumado. Todos esses cuidados, tudo isso aqui, não é com tudo isso que Deus está preocupado. Apesar de nós termos o templo do Espírito Santo, isso aqui vai ficar. A gente já tem visto, você já tem visto também, né? Alguns vídeos que passa quando Jesus voltar, faz assim, pá, a roupa faz tuf. Aí esses dias, sabe o que eu estava pensando? Não vou entrar no mérito do que eu pensei, detalhe, né? Afinal de contas, né? Mas fiquei pensando, Mara. Fiquei esses dias orando e pensando. Eu falei, já pensou, a gente tá no shopping? Imagina a gritaria de ter um monte de crente fazer puf, aí cai as roupas. Aí pensei, meu Deus, vai cair tanto anel meu. Gente, vai cair os brincos. Tem uns que cai pouca coisa, né? Ó, como é que fala? As rodas de bicicleta da Noemi vai sair rolando assim. Né? Você viu o brincão aí. Queridos, vai cair tudo. Porque às vezes a gente vê os vídeos, não é, Dani? E a gente vê, pum, a roupa. Mas, gente, olha o tanto de coisa. Aí eu fiquei pensando as roupas de dentro. Que eu não vou entrar no mérito. Caiu tudo. Eu falei, gente, vai ficar tudo, porque a gente não vai com essas roupas. Olha o que passou na minha cabeça, Bianca. Olha o que passou na minha cabeça. Eu pensei, peraí. Olha, pulseira. Vai cair tudo. Vai ficar tudo. Jesus está preparando uma igreja santa. Uma igreja, como eu disse, espiritual. Vamos cuidar do que a gente tem que cuidar, lógico, temos que cuidar da saúde, etc. Cuidar, né, da aparência, tomar banho, se assear, ótimo. Mas o principal, o Senhor está falando, deixa para trás. Abandonem. Não viva mais como gentios. Aí o versículo 18 diz, a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Pensamentos vazios e inúteis. Mente mergulhada na escuridão. Vocês estão lendo junto comigo? Mente. Olha só, cadê aqui? Cadê a mente, gente? Ah, verdade, no começo, estou procurando no meio. Mente, olha só, mergulhada na escuridão. O que o Senhor está falando, não vivam mais. Ou seja, a gente tem, se não tiver uma vigilância, o que vai acontecer com a gente? Um deslize, uma distração, a gente volta a ter a mente mergulhada na escuridão, na vida de gentio, ou seja, em pensamentos
fracos, pensamentos nulos, pensamentos carnais, pensamentos fedorentos. O Senhor não quer nem passar perto de quem tem pensamentos ruins. E por que o Senhor está falando aqui exatamente quando Ele fala para nós deixarmos essa vida, não viver mais como gentios? A primeira coisa que o Senhor fala é levados por pensamentos vazios e inúteis. Por que Deus fala isso? Porque o lugar, aí fora já dizem, né? Que a mente vazia é o quê? Olha aí, até quem não é crente, vocês conhecem meu Deus, está falhando aqui. Esse dito popular, a gente conhece, que não é Bíblia, mas tem relevância de verdade. Por quê? Porque o diabo trabalha aonde? Ele começa trabalhando na mente. Uma pessoa que começa a pensar mal da outra, uma pessoa que começa a não querer fazer alguma coisa, tudo fica na mente, dali em diante já foi. Começa a pensar, tem uma dorzinha, já estou com Covid, pronto. Tem todos os sintomas, não tem Covid, mas com todos os sintomas, acaba até morrendo, porque na mente está fabricado alguma coisa. Isso é muito sério, não é brincadeira. Então o Espírito Santo está dizendo para nós tomar cuidado com a nossa mente. E aí, essa mente mergulhada na escuridão, a gente tem um remédio para isso. Olha só, nós ouvimos aqui no início que Deus está nos dando oportunidade. O Espírito Santo trouxe nós aqui e nos trouxe aqui e colocou alguém aí assistindo para nós pensarmos que esse é o tempo que o Senhor está dizendo assim, no nosso pensamento precisa estar conectado com Deus, porque se Deus está falando não façam mais, é porque estávamos fazendo. E aí o antídoto disso, que é um texto que também já conhecemos, acho que não estou passando aqui nenhuma novidade, mas é o que o Senhor veio aqui, chegou, passou e a gente sentou para ouvir, e Ele está dizendo para nós, agora o texto de Filipenses 4:8, que nós devemos ter pensamentos em tudo que é bom. Pensamentos, olha aqui. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se. Se está dizendo concentre-se, é por quê? Porque a gente viaja. É porque a gente fica com o pensamento nas obscuridades. Porque o nosso pensamento volta para o tempo de quando éramos fracos, falhos, débeis e afastados de Deus. Então Deus fala, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente, digno de louvor. Não respondam que bom que vocês estão de máscara para eu não identificar ninguém. Mas quantos pensamentos, desde a hora que você saiu de casa e chegou aqui, pensamentos não bons, nada disso aqui passou na mente. Olha o que Deus está falando com a gente. Ele mandou a gente sentar hoje. Falou, estou passando aí, senta para me escutar. Aproveita a oportunidade. Deixem para trás. Não vivam mais com pensamentos ruins. Aquilo que eu falei, vou falar a mesma coisa. Às vezes vem alguma coisa não boa, né, algum desconforto no corpo, a cabeça já vai para onde? Vai para onde? A gente já vai para o cemitério, né? Eu estou dizendo, só eu passo por isso. Então não é o Espírito Santo que está dizendo para a gente, queridos, ei, acordem. Eu estou dizendo, eu sou a vida. Eu estou aqui passando para dizer para vocês, eu sou o Senhor, eu morri, sofri, para vocês viverem essa vida tacanha, essa vida aí ínfima, essa vidinha aí, miserável. Eu trouxe vida com abundância. Usa a cabecinha para pensar em coisa boa. Deus está dizendo isso para nós nessa tarde. Para de ficar pensando coisa, porque aquele, porque aquilo, porque isso, porque... Para, o Senhor está dizendo, deixa para trás. E na hora que o inimigo vem, porque vem, né? Seta. Você faz o que com todas elas? Pega para lá e vou pensar no que é bom. Tem um negócio, Deus, obrigado, glória a Deus pela tua palavra. Não conseguiu pensar em coisa boa. Eu falei, não tenho nada para pensar. Meu Deus, deve estar russo esse negócio, não consegue pensar em coisa boa. Mas não consegue? Põe um louvor. Essa madrugada eu tive um momento não bom. É interessante, quarta-feira acontece os negócios. Enfim,
Aí eu orei. Mas olha que delícia. No domingo, na igreja, nós cantamos. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Oh! E mais coisa boa. E aí nos Gêmeos ontem, a irmã que nos recebe lá, ela botou esse louvor. E eu cantei, me senti tão bem. Pensa! Eu estava dormindo e acordei. Como é que é na hora que não está bem, né, e tudo mais, o coração acelera, que vem na boca, você vai pensar em música? Pois o Espírito Santo fez eu lembrar. Levanto um aleluia, mesmo sem entender, e outras coisas mais, não sei a ordem, mas tem essa parte, né? Mesmo sem entender, para levantar aleluia, mesmo sem eu merecer, e eu vou levantar, e o louvor é a arma. Eu sei que comecei a cantar e dormi. E quando eu acordei, eu fiquei assim, eita glória. Aí o que eu fiz? Fiz 1 hora de oração, né? Hoje é o dia da nossa devoção, né? Do Torre de Intercessão. Eu botei, levanto um aleluia, e fiquei 1 hora enquanto eu orei com essa música. Fiquei lá e depois comecei a escrever ela, assim, tomando posse de tudo isso. E é isso, queridos, o Senhor está falando, pensa no que é bom, no que é amável, no que tem coisa boa. Dá uma olhada para pensar no que é excelente. Ficar pensando em coisa ruim só vai trazer coisas ruins para nós. Não é essa questão de pensamento positivo, não é isso que eu estou dizendo. Mas o Senhor está trazendo para nós novidade de vida. Todo dia, novidade de vida. Não está bem as coisas? Continue cantando, adorando, bendizendo, engrandecendo. Aleluia. Como que é o coro, Thalita? Como que é o coro? Aí, é essa parte que eu queria lembrar. Continua, tira essa máscara, por favor, para poder escutar. O meu louvor rugirá das cinzas a fé se levantará. Aleluia. A morte é vencida, o rei vivo está. Olha aí, não é para glorificar a Deus? Mesmo que tá um negócio feio. Peraí, é qualquer momento, não é para cantar só quando tá tudo bem. Então, eu estou falando de cantar porque quando você não consegue lembrar de uma coisa boa, lembra a música pelo menos. Ah, Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. O diabo, a palavra de Deus diz que ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. Você tem um leão da tribo de Judá que cuida da sua vida e da minha vida. Aleluia! Impossível não dizer glória a Deus, nem que seja baixinho pensando numa coisa dessas. Aleluia! Coisa boa. Aleluia! Deus é maravilhoso. O versículo 19, ainda de Efésios, diz assim. Vamos lá, versículo 19. Tornaram-se insensatos. Tornaram-se... O que é insensatez? É incoerência. É pessoa precipitada e imprudente. O que é insensatez? Fazer o que não deve, na hora que não deve, do jeito que não deve. Isso é insensatez. E o texto está dizendo, nesse versículo 19, que essas pessoas se tornaram insensatos. É para nós deixarmos, está dizendo, não viva mais como insensatos. Não vivam mais como precipitados. Pessoas... O insensato é o imprudente, que faz o que não deve, fala o que não deve. Aí o Espírito Santo fez eu lembrar do quê? Das 5 virgens. Elas estavam lá, preparando-se para o noivo, mas eram o quê? Insensatas, imprudentes. Se Jesus vier e cai tudo aqui, de alguns, tem que cair de todos. Não podemos ser insensatos, deixar essas coisas banais, coisas pequenas, nos afastar desse amor. Vocês entendem, queridos, isso? O Senhor Jesus está passando aqui, Ele veio, ficou por aqui, nós sentamos como Maria para escutar. E o Senhor está falando, esvazia sua mente de coisas ruins, não viva mais, deixe para trás. Aleluia, coisa boa. E a gente deve ouvir o Senhor, peraí, e também não seja insensatos, não age como, sabe, não está aí buscando a Deus, busca. O Senhor está falando conosco. Versículo 23, vamos pular agora para o versículo 23. Ai, que delícia. O Espírito Santo diz assim,
O Senhor diz: deixem que o Espírito renove o quê? Seus pensamentos e atitudes. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. O que está escrito aqui significa o quê? Que eu e você, quando a gente não está com o Espírito Santo, a gente continua pensando nada a ver. Coisa que não devemos. Pensamentos de destruição, pensamentos de morte, pensamentos de tristeza, pensamentos que não vai dar certo, pensamento que vai acontecer, pensamento, meu Deus. Não é interessante? Horas difíceis, por exemplo, quando a gente está preparando-se, né, por exemplo, para uma cirurgia. Alguns vão com medinho, outros vão com medão. Tem alguns que falam, vou, não sei o que, mas está quietinho, mas lá dentro fica meio... Por quê? Porque a gente está para passar por uma situação difícil, que não é brincadeira, não é simples. E a gente realmente fica, e agora? Só que quando a gente começa a pensar o seguinte, o Senhor está dizendo que é para o Espírito Santo vir sobre nós e dizer o seguinte, olha para essa mão, vou colocar um grãozinho de areia aqui na minha mão. É assim que nós estamos na mão do nosso Deus. E não é aqui que está tudo bem, é na hora, nas madrugadas lá, quando a gente dá esse espiripaque. Ai, vou morrer, parece que vai morrer, parece que vai morrer. Opa, pera, muita calma nessa hora. Pera aí, na tempestade. Queridos, o Senhor está nos forjando a sermos soldados, a sermos pessoas que sabemos quem é que está na frente, quem é o general desse exército. Aleluia, em todas as situações da nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Que coisa boa. Estamos sentados para ouvir. Aí no capítulo 5 agora, no versículo 15, o Senhor fala assim, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Sejam cuidadosos no seu modo de vida e não vivam como insensatos, mas como sábios. Pela segunda vez o Senhor fala do insensato, mas pela segunda vez o Senhor fala de gente precipitada, incoerente, imprudente. Precisamos ser muito prontos para ouvir a voz de Deus antes de agir. Entender o que o Deus quer. Amém, queridos? O Senhor está falando com você? Está te dando norte na sua vida, no dia a dia? Porque nós, tem os irmãos aqui também, mas vamos lá, vamos combinar. Nós mulheres temos resposta para tudo e jeito para tudo e o que a gente sabe fazer sempre é melhor do que todo mundo. A gente tem, isso está na mulher, isso está no nosso DNA, de saber resolver, de ir atrás. Tem umas que são mais paradinhas, mas tudo bem. Algumas são mais paradinhas e até tem a ideia, mas não vai. Mas nós temos isso em nós, é no nosso DNA de querer resolver, de fazer. E muitas vezes o Senhor fala assim, não, isso vai ser imprudente. Não, isso vai ser precipitado. Não, a gente tem que deixar Deus calar no coração. Deixe Deus calar a vontade dEle, porque Ele faz isso. Quando a gente para, e a gente tem coisas que a gente quer fazer, não tem, com a nossa própria mão? Fala a verdade, vai. Não, por favor, ninguém vai tirar pedra em mim e dizer que só eu aqui que quero ir lá resolver umas coisas que não resolve, e eu ir lá levantar as mangas e eu resolver. Só eu? Não é? A gente quer ir lá fazer. Quando se trata de filhos, aí que vai. Ei, aí que... Calma. O Senhor está dizendo, olha, vivam, sejam cuidadosos aí. Não vão correndo. Espírito Santo, nesse versículo 23, ele diz assim, deixem que o Espírito Santo faça um renovo. Faça um renovo no seu pensamento, faça um renovo nas suas atitudes. E revistam-se por sua natureza. A nossa natureza é velha, Ele quer dar a nova natureza todo dia. Na verdade, irmãos, a gente acha assim, eu já me converti, tem 40 anos, pronto, acabou. Não. Todo dia tem renovo. O Espírito de Deus, todo dia. Aleluia. O Espírito de Deus é um óleo maravilhoso. E Deus, todo dia, Ele pega a jarra. E Ele está disposto a derramar. Para nos renovar. Porque essa carne aqui, fedorenta, imprestável. Que quer coisa ruim. Que pensa em coisa ruim. Que deseja coisas ruins. Todo dia precisa ter a limpeza.
limpeza do Espírito Santo descendo e nos enchendo, queridos. Aleluia! Aleluia, sinta essa jarra do Senhor descendo sobre você, porque eu estou sentindo Ele descendo sobre mim agora. Aleluia, tirando minhas imperfeições, anulando a minha dificuldade, porque Ele está dizendo, deixem, não é goela abaixo, não é aquela pessoa que é agarrada para ir para o hospital e toma injeção, não, você tem que querer e deixar. Aleluia, eu quero Espírito Santo, eu quero. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa, né? Deixar, vamos deixar. Glória a Deus. Não sei nem mais onde eu estou aqui. Bom, o versículo 15 agora do capítulo 5 diz, portanto... esse aqui eu já falei agora, né? Não, o versículo 16 do capítulo 5 diz assim, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Olha as oportunidades aparecendo aí. Versículo 16 do capítulo 15. Aproveitem o quê? Como é que diz? Aproveitem como? Ao máximo. Ao máximo todas as oportunidades. No sentido de que, se a gente não aproveitar ao máximo, o anjo passa, mexe a água e a gente continua lá com problema. Então é assim, ó, olhando, observando, fazendo Deus tratar na nossa vida. O Senhor está tratando hoje, o Senhor está trazendo cura hoje, o Senhor está tirando as caramiolas da cabeça, o Senhor está fazendo com que a gente seja mais forte, mais destemido e mais confiantes. É Ele que está dizendo, olha, aproveite ao máximo essas oportunidades nesses dias maus. Os dias maus que a Bíblia fala, em outros textos a gente já viu isso, a gente sempre está vendo. Os dias maus, o que está acontecendo? Vai aparecer falso profeta, vai aparecer gente que não quer nada com Deus, vai aparecer gente falando em nome de Deus, vai aparecer muita gente desviando-se de Deus, muita gente esfriando na fé. E o Senhor está falando, aproveite o máximo as oportunidades que Deus te dá para buscar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E para encerrar, já estamos encerrando, Efésios 6:6. Alguém vai olhar agora e não vai entender, então espera para você entender. Efésios 6:6 diz algo bem... 6:6, não, é 6:4, né? 6:4, eu acho que eu pus errado aí para você, eu acho que eu pus 6:6, né? É 6:4. 6:4 diz assim, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e na instrução que vem do Senhor. O que tudo isso que nós falamos tem a ver com esse texto agora? De pais que precisam tratar dos filhos. Vamos pensar, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui, se hoje, por exemplo, tem alguém que não tem filhos que está ensinando, todos nós estamos produzindo o que nós somos em alguém. Sabiam disso? Nós todos, nós temos influenciado pessoas e somos influenciados, então temos que saber. O Espírito Santo, depois dessa palavra sobre não sermos insensatos, sobre essa palavra de nós deixarmos o comportamento dos gentios, de mudarmos e deixarmos o Espírito Santo vir sobre nós, meus irmãos, se nós formos pessoas com comportamentos de gentio, ou seja, comportamentos carnais, comportamentos pequenos, tacanhos, fracos, mostrando fraqueza o tempo inteiro, nós estamos criando do nosso lado pessoas iguaizinhas a gente. Os pais que têm filhos e nós com os nossos amigos, nós que temos pessoas próximas de nós, nós que temos parentes, nós que temos alguém que está olhando para a gente. E o Senhor, Ele está esperando uma igreja forte. Uma igreja vitoriosa. E como é que eu vou fazer com que filhos meus sejam fortalecidos, que qualquer coisa, se eu vejo uma barata, eu mostro que eu tenho medo de barata. Tudo bem, isso aí é um detalhe. Mas observem, pais que têm medo de barata, os filhos têm medo de barata. Dificilmente vai ter algum filho que vai ter coragem de ir lá e pôr a mão, que vai ter coragem de ir lá e enfrentar alguma coisa. Não é assim? Por que acontece isso? Porque nós somos do jeito que... Nós somos a imitação daqueles que estão perto da gente. Por isso que Jesus fala lá, porque Paulo fala, sede meus imitadores.
Então, quando o Senhor tem falado conosco aqui, aproveite as oportunidades, não perca as oportunidades de sentar com quem quer que seja um amigo, seja irmãos na igreja, seja um filho, que a gente fala de família aqui muito mais, para a gente orientar. E hoje, o que Deus está trazendo para a gente encerrar aqui essa palavra, é que hoje a gente não tem mais paciência para ensinar. A gente não tem mais tempo para ensinar. A gente não tem mais tempo para falar as coisas. A gente quer tudo corrido. Mas vai correr para quê? Pensa. Tem hora que um filho faz uma coisa errada e você só dá aquela bronca. E você não tinha que dar só a bronca. Você tem que ir lá e sentar qual é o certo. E por que a gente às vezes não faz? Não tenho tempo. Mas não tem tempo por quê? Não ia fazer nada. Observem isso. O Espírito Santo está tratando conosco nessa tarde, queridos. Que ainda que estejamos numa época de muita comunicação, o estar próximo de pessoas, orientando, ensinando e gastando tempo com pessoas, ainda é o melhor momento. Por isso que Jesus sentou. Chegou, sentou, a mulher sentou e nós estamos sentando. Amém? Quando Jesus passou lá, ele passou na casa e ele ficou. Jesus está passando na nossa casa e está ficando. E às vezes a gente está deixando nossos filhos não verem Jesus. A gente não está mostrando com a nossa ação. Não está mostrando com a nossa atitude. Estão entendendo, meus irmãos? O quanto nós precisamos desacelerar. Aproveitar cada oportunidade. Quando um filho fala, quando um amigo pede uma ajuda, quando é um neto, quando é alguém que está ali olhando para nós e falando, me ajude em alguma coisa. Olha a oportunidade. O Espírito Santo está dizendo, não perca a oportunidade. Foi o texto que nós lemos anteriormente, o versículo. Que nós não podemos, 5,16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Vamos ficar em pé?